Hello, everybody! Olá, pessoal, tudo bem? Nosso assunto de hoje é o Simple Future, tá? Hoje nós vamos falar do futuro simples em inglês, né? Que para que o futuro simples ele aconteça, eu preciso usar o verbo modal auxiliar, o will, né? Certo? Então, vamos lá. Inicialmente, é importante a gente saber algumas particularidades, em que situações podemos usar o futuro simples, né? O uso do simple future, tá? Logicamente, né, que ele é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, né? Ou seja, que ainda não aconteceram. Então, como o nome já diz, como falar de futuro. Então, algo que ainda irá acontecer, né? Ele também pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala, por exemplo, ele é chamado de futuro simples, e ele se diferencia do outro futuro, que a gente vai ver rapidamente, mas o nosso foco é o simple future, né? Não vamos falar do futuro simples, não vamos falar do futuro imediato, mas o que ele se diferencia do futuro imediato, além do uso do verbo auxiliar will, é que ele pode indicar uma decisão tomada na hora que você vai falar. Aí você está vendo algo, está assistindo algo, está conversando com alguém e de repente você toma uma decisão de fazer alguma coisa no futuro, né? Algo não planejado ainda, né? Você diz, eu irei estudar, eu estudarei em Londres. E aí quando? Eu não sei. Você já tem uma data? Não tem uma data, né? Tem dinheiro para isso? Ainda não. Mas eu estudarei em Londres. I will study in London. Né? Então, é uma decisão que você tomou na hora que você está falando. Tá? Além disso, o futuro simples ele pode ser usado também para expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta, né? Uma promessa, né? Que normalmente é muito conhecida, quem assistiu O Exterminador do Futuro e virou um jargão, as pessoas repetem, né? Um bordão, quando eles I will be back, né? Eu voltarei, né? Então, uma promessa que ele fez que vai estar de volta aí para salvar o mundo, né? Quem conhece o filme deve conhecer essa expressão. Alguns até dizem I'll, ele fala o will contraído, que a gente vai ver também aqui, que é o LL, né? I'll be back, né? Eu voltarei, tá? E aí, geralmente, também ainda falando com relação ao uso do will, né? Nós usamos o will para indicar uma ideia de futuro que pode expressar incerteza ou ser decidida no momento da fala, que a gente já acabou de dar o exemplo, né? Ou seja, é um futuro incerto, não planejado, que pode e não pode acontecer. A gente sabe que todo futuro pode ou não pode acontecer. Mas, normalmente, quando a gente usa uma frase que aparece o verbo auxiliar, o eu, ele dá essa ideia de não planejado, de incerteza bem maior do que quando você vai falar no futuro imediato, que é quando você usa o going to, né? E aí você é algo planejado. I am going to study in London. Eu irei estudar em Londres, né? Então, quando eu digo isso, usando o going to, é um futuro já planejado. Quando? Se eu vou no em 2021. Qual mês? Fevereiro. Você tem onde ficar? Tem onde ficar. Eu já tenho dinheiro, guardei. Entendeu? Essa é a diferença dos dois futuros, o futuro simples e o futuro imediato, né? Em português, esse tempo verbal, ele corresponde ao futuro do presente do modo indicativo. Se você é bom em português, você vai fazer logo essa relação do inglês com a conjugação verbal do futuro do presente indicativo, tá? Pay attention, né? Preste atenção. Existe aqui umas dicas para vocês, palavrinhas que talvez não apareçam no livro de vocês, que talvez até hoje vocês viram o futuro simples em outras séries que vocês estudaram e não sabiam disso, né? Quando você vai na formação dos tempos futuros em inglês,
nós utilizamos os verbos modais auxiliares. Tem o will e tem o shall. O will, normalmente, é o que a gente usa no futuro simples para todas as pessoas. Mas existe também o shall. Só que o shall, ele não é usado para todas as pessoas, tá? Ele é usado normalmente para I e para o we. Mas eu vi alguém usando um nativo, alguém usando o shall para outras pessoas. Pode ser que coloquialmente, assim como a gente usa a nossa gramática portuguesa incorretamente em várias situações, pode ser que isso também aconteça em outros países, né? Mas gramaticalmente falando, o correto, nós temos o quê? O shall é usado para a primeira pessoa, tanto do singular como do plural, I e we. Pode ser substituído. Ele não é muito usado, ele não aparece muito. Por quê? Porque ele é um verbo muito formal, né? A linguagem dele é bem culta, padrão, ele é mais formal. E aí, por conta disso, a palavra que é mais usada, o auxiliar que é mais usado é o will. Eles usam o will, é usado para todas as pessoas, né? Aí eu coloquei o mesmo exemplo, né? Aqui nas três situações. I shall study in London. I will study in London. E I am going to study in London. Então, o going to e o will, eles são usados para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you, they. No final da aula, você vai ver, eu fiz um resuminho, uma tabela, para você identificar, tá? A diferença é que quando eu uso o will, eu só vou colocar o verbo principal após o auxiliar. Quando eu uso going to, além de usar o verbo auxiliar, eu preciso do auxílio do verbo to be, que não vou me aprofundar nesse tempo verbal, porque ele não faz parte dessa nossa aula de hoje. Mas é importante que vocês saibam que ele existe e que existe uma diferença entre eles, né? E aí vamos falar das formas. Existem algumas formas em inglês para conjugar os verbos. A forma afirmativa, né? A estrutura a formação de frase no futuro com o will na forma afirmativa, ela tem o quê? O sujeito que pode ser um pronome, né? Um pronome pessoal, ou pode ser o nome de uma pessoa, né? Poderia ser aqui no lugar de they, por exemplo, poderia ser Ana e Lúcia, né? Elas. Ou poderia ser John and Max, eles. Ou poderia ser Anna and John, eles, tá? Porque o they é um pronome neutro, que é usado no plural para ele, e plural de ele ou ela em inglês, né? Então, serve tanto para masculino como feminino. E a estrutura é sujeito, o verbo auxiliar, verbo modal auxiliar will, e o verbo principal no infinitivo, que é o infinitivo, é esse aqui, to buy, é infinitivo de buy. To buy é infinitivo, porém é o verbo principal no infinitivo, ok? Sem o to, tira o to. E no infinitivo ele seria conjugado comprar. Aí tira o to, e aí eu tenho aqui ele will buy, e aqui ele não é mais comprar, nem é compra, ou compro, por causa do will, ele é comprarei, né? O will, ele indica que o verbo está no futuro não planejado. They will buy a new car. Eles comprarão um novo carro, um carro novo, tá? E we will go out tonight. Nós sairemos hoje à noite. Eu coloquei o we aqui para você saber que eu posso usar tanto o will quanto o shall, tá certo? Os dois vão estar corretos. Algumas especialidades, como é que eu posso dizer? Algumas especificidades, tá? Ainda da forma afirmativa, que é o quê? Existe em inglês a forma contraída. Eles usam o que chamam de forma contraída, de todos os auxiliares, né? Então, normalmente ele pega o auxiliar, e no caso aqui do futuro simples é o eu, e ele contrai, diminui, bota um apóstrofo e dois L's, e eu tenho
o will resumido. Então, eu tenho aqui, por exemplo, I will visit my cousin tomorrow, né? E aqui eu tenho I'll, até para pronunciar mais ruim, I'll, é well, vamos dizer well, visit my cousin tomorrow, né? Visitarei minha prima amanhã, podia ser primo também, porque o substantivo cousin, ele é comum aí dos dois gêneros, né? Prima ou primo. They will arrive at night, ou they'll arrive at night, né? Eles chegarão à noite, né? Não de noite, é à noite, tá certo? E aí nós temos aqui a negativa. A negativa também, assim como acontece nos outros tempos verbais, no presente simples, no passado simples, se você observar, sempre a estrutura é a mesma. O que vai mudar é o verbo auxiliar, que dá o suporte para aquele tempo verbal. No verbo auxiliar do futuro simples, como é o will, você vai, para negar, tem que ter o not, né? Not. Então, para negar, basta você colocar o will not, ou, como a gente já sabe, que existe a forma contraída, né? A forma contraída de will not é o won't, né? Tá aqui, então, você pode dizer they will not buy a new house, ou they won't buy a new house. Tá? Então, as duas formas estarão corretas. Basta observar se é enunciado da questão, se for uma prova, né, uma avaliação, o que é que ele está pedindo, como é que ele quer que você escreva a frase. Se ele não der nenhum direcionamento, e aí você fica livre para colocar will not ou won't, certo? Isso é a forma negativa. Na interrogativa, também, assim como os outros tempos verbais, você observar, acontece assim, sempre o verbo auxiliar, que o nome já diz, não sei se vocês observam, ele é chamado de auxiliar porque ele vem para auxiliar o verbo principal. Então, ele vem dar auxílio. E como ele vem para dar auxílio, normalmente na interrogativa, para que você perceba que é uma interrogação, uma pergunta, ele vem no início da frase. Tá? Então, no início da frase, você tem o verbo auxiliar, aqui no caso, o eu, e aí segue toda a estrutura da forma afirmativa, né? Com a diferença que o will, que apareceria aqui entre o sujeito e o verbo principal, vai para frente. Se eu pedir para você, ou qualquer outra pessoa pedir em alguma avaliação, alguma prova de concurso, algo parecido, para você responder short answer, né? Resposta curta, basta você responder yes, I will, tá? E o pontinho aqui, eu esqueci, mas não esqueça, coloca o pontinho, para finalizar a sentença. Yes, I will, tá bom? Então, porque se você observar a pergunta, o auxiliar que tiver aqui na pergunta, é o auxiliar que você vai usar na resposta curta. Na longa também você vai usar, mas na curta basta colocar até o auxiliar. Não precisa colocar I will buy, ok? I will buy, porque vai estar incorreta. A short answer é o yes, sujeito, auxiliar. Na negativa, no, sujeito e auxiliar negando, né? Então, yes, I will, no, I won't. Se pedir resposta completa, complete sentence, né? Aí você coloca o yes, pega toda a frase da pergunta e volta o auxiliar, will, o lugar dele de afirmativa. Yes, they'll buy a new house. Or they will buy. Eu poderia colocar? Poderia. Normalmente eles contraem os verbos auxiliares, né? Mas você pode usar a forma correta, colocando a palavra correta. Não existe nenhuma regra que diga que não. A não ser que anunciado peça alguma coisa. Então, nunca esqueça de ler atentamente os enunciados das questões, tá certo? E o outro exemplo, igual de cima, will we go out tonight? No, I won't. No, we won't go out tonight. Tá? E um pontinho aqui também que ficou esquecido, tá certo? Então, resumindo, né, para finalizar, se você não esquecer, nós temos aqui, fiz aqui esse quadrozinho que resume toda a conjugação, essa parte
de conjugação, a gramatical, né? E aí, make it easy, né? Que é o nosso bordão, ele é importante. Eu tenho aqui a forma afirmativa, você observa que da primeira até a última pessoa, I, you, he, she, it, we, you and they, você usa o eu, não tem esse parênteses aqui, se você perguntar, na verdade eu coloquei parênteses porque eu botei no primeiro exemplo aqui, você pode colocar as duas opções, apóstrofo LL, e pode colocar em tudinho, apóstrofo LL, aqui é apóstrofo LL, apóstrofo LL, apóstrofo LL, apóstrofo LL, tá? Aí eu botei só no primeiro exemplo, no caso aqui da afirmativa, não coloquei no restante, mas é para usar em todos. Ou I will travel, ou I'll travel. Tá? Então, para todas as pessoas, will. Na negativa, do mesmo jeito. Para todas as pessoas, will not, won't, will not, won't. E na interrogativa, will na frente, para todas as pessoas. Basicamente, é isso, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só perguntar. Vocês podem perguntar aqui no canal mesmo ou lá no Google Classroom, né, na nossa sala de aula, tá certo? E não esqueça de fazer a atividade que vai estar posta lá com base nessa nossa aulinha de hoje, tá bom? Bye, bye. See you in next class. Ok? Até a nossa próxima videoaula, tá bom? Até mais.